A fênix é uma criatura mitológica que aparece em várias culturas ao longo da história, mas a versão mais conhecida tem origem na mitologia grega. Goiás News. Notícias sem mais delonga. Vamos para a notícia. No YouTube. A fênix era uma ave majestosa e única, conhecida por sua beleza e imortalidade. Diz a lenda que ela vivia por séculos, mas chegava um momento em que a fênix se consumia em chamas e morria, transformando-se em cinzas. No entanto, a história não terminava aí. Das cinzas da fênix surgia uma nova ave, renascida e rejuvenescida. Esse processo de morte e renascimento era um símbolo de renovação e imortalidade. A fênix também era associada à luz do sol, devido às cores brilhantes de suas penas. A fênix tinha um ciclo de vida único, e seu renascimento representava a ideia de que a vida sempre segue em frente, mesmo após momentos difíceis. Essa mitologia foi incorporada em várias culturas ao longo do tempo, cada uma com suas próprias interpretações e simbolismos. A história da fênix continua sendo um símbolo poderoso de ressurgimento e esperança até os dias de hoje. Na mitologia grega, a fênix era frequentemente associada ao deus do sol, Apolo, e era considerada um símbolo de purificação e renascimento. Acreditava-se que a fênix vivia na Terra por cerca de 500 anos antes de realizar o ritual de autossacrifício, imolando-se em chamas em um ninho de galhos perfumados. Após esse ato, a nova fênix emergia das cinzas do antigo, ressuscitada e revigorada. Essa capacidade de renovação tornou a fênix um símbolo de imortalidade e eternidade. A história da fênix foi adotada por outras culturas ao longo da história, como a egípcia e a romana, cada uma adicionando seus próprios elementos e interpretações. Nos mitos egípcios, a fênix era chamada de Benu e estava associada à criação do mundo. Os romanos também incorporaram a fênix em sua mitologia, enxergando-a como um símbolo de ressurreição e renascimento. Com o tempo, a imagem da fênix tornou-se um símbolo poderoso em várias religiões e filosofias, representando a ideia de que a vida é cíclica, com morte seguida de renascimento. A história da fênix continua a inspirar a cultura popular, a literatura e a arte, sendo um símbolo de esperança e renovação em face das adversidades. Além das culturas mencionadas anteriormente, a imagem da fênix também desempenhou um papel importante na mitologia chinesa. Na China, a fênix era conhecida como Feng Yuan e era vista como um símbolo de virtude, paz e harmonia. Era frequentemente associada ao dragão, que representava o poder imperial, e juntas simbolizavam a união de forças opostas, como o Yin e o Yang. Na Idade Média Europeia, a fênix era frequentemente usada como um símbolo cristão de ressurreição e vida após a morte, devido à sua capacidade de renascer das cinzas. Ela também apareceu em várias obras literárias, como as histórias de fábulas e contos de cavalaria. Com o Renascimento, a fênix ressurgiu como um símbolo literário e artístico, muitas vezes representando a busca pelo conhecimento e a imortalidade da alma. Ela apareceu em obras famosas como A Divina Comédia de Dante Alighieri e Orlando Furioso de Ludovico Ariosto. Hoje, a fênix continua a ser um símbolo poderoso em várias culturas ao redor do mundo. Ela representa a ideia de que, mesmo em face da destruição e do sofrimento, há sempre a possibilidade de renascimento, crescimento e renovação, tornando-a um símbolo duradouro de esperança e resiliência. A influência da fênix não se limitou apenas às esferas da mitologia e da literatura. Seu simbolismo encontrou seu caminho em muitas outras áreas da cultura e da sociedade ao longo dos séculos. Na alquimia, a fênix era frequentemente associada ao processo de transmutação, que envolvia a busca pela transformação da matéria em algo mais puro e valioso, como a busca da pedra filosofal. Isso estava relacionado à ideia de renovação e evolução espiritual. Na heráldica, a fênix era usada como um emblema para denotar renascimento após desastres ou conflitos, simbolizando a capacidade de uma nação ou família de se recuperar e prosperar após tempos difíceis. Ao longo do tempo, a fênix também se tornou um símbolo popular em logotipos, brasões de armas e emblemas de várias organizações e empresas, muitas vezes representando resiliência, renovação e progresso. A história da fênix, com sua capacidade de renascer das cinzas, continua a fascinar e inspirar as pessoas em todo o mundo, servindo como um lembrete de que a vida está repleta de ciclos de desafios e
renovação, e que a esperança sempre perdura. A fênix também encontrou seu lugar na cultura popular contemporânea. Ela é frequentemente retratada em filmes, séries de televisão, livros de fantasia e jogos, onde sua habilidade de renascer é usada como um elemento narrativo poderoso. Por exemplo, na série de livros Harry Potter de J.K. Rowling, a Fênix Fawkes é uma figura importante que ajuda o protagonista em momentos cruciais. A fênix também aparece na cultura japonesa, onde é chamada de Agai e é vista como um símbolo de boa sorte, prosperidade e imortalidade. Ela é frequentemente representada como uma ave colorida com penas deslumbrantes. Além disso, a fênix tem inspirado a criação de várias obras de arte ao longo da história, desde pinturas até esculturas e música. Ela continua sendo um símbolo universalmente reconhecido de renovação, superação e a promessa de um novo começo, mesmo nas situações mais difíceis. A história da Fênix é um testemunho da capacidade duradoura das narrativas mitológicas e simbólicas de inspirar e ressoar com a humanidade ao longo do tempo, transmitindo importantes mensagens sobre a resiliência e a esperança. A Fênix também tem sido um símbolo frequente em diversas religiões e filosofias ao redor do mundo. Por exemplo, na tradição cristã, a fênix foi associada à ressurreição de Cristo e à vida eterna, refletindo a ideia de renascimento e salvação espiritual. Na filosofia hermética, que influenciou várias correntes esotéricas, a fênix simboliza a busca pela transcendência e pelo aperfeiçoamento espiritual. Ela representa a jornada alquímica do homem em direção à iluminação e à transformação interior. Além disso, na mitologia africana, em particular na cultura egípcia, há paralelos entre a fênix e a figura do deus Benu, que era associado à criação, renovação e à ascensão do faraó. Essa conexão entre a fênix e a realeza também aparece em outras culturas. A história da fênix, com suas múltiplas interpretações e adaptações ao longo das culturas e épocas, demonstra como os símbolos mitológicos podem transcender fronteiras geográficas e temporais, transmitindo mensagens universais sobre a ressurreição, a renovação e a eternidade. Ela continua a desempenhar um papel significativo na cultura, religião, filosofia e arte em todo o mundo. A fênix também desempenhou um papel importante na literatura e na poesia ao longo dos séculos. Ela frequentemente aparece como um símbolo poético de renascimento e beleza. Poetas como William Shakespeare e John Milton usaram a fênix em suas obras para expressar ideias de transformação e renovação. Na cultura popular contemporânea, a fênix continua sendo uma figura fascinante. Ela aparece em histórias em quadrinhos, como a Fênix Negra da Marvel Comics, que é uma personagem mutante com poderes incríveis, cuja história também explora temas de renascimento e poder descontrolado. Além disso, a música também incorporou a imagem da fênix. Bandas e artistas de diversos gêneros musicais fazem referência à fênix em suas letras e álbuns, muitas vezes usando-a como uma metáfora para superar desafios e ressurgir após momentos difíceis. No mundo dos negócios e da tecnologia, o termo fênix também é usado para descrever empresas ou produtos que passam por dificuldades, mas conseguem se reinventar e prosperar. Isso reflete a associação duradoura entre a fênix e a capacidade de se recuperar e renascer das cinzas. Em resumo, a história da fênix é uma narrativa poderosa que atravessa culturas, épocas e meios artísticos, continuando a inspirar a imaginação e a criatividade humana. Sua mensagem de renovação e esperança permanece relevante e atemporal na nossa sociedade. A fênix também tem sido um símbolo importante na psicologia e na filosofia existencial. Ela representa a ideia de que, mesmo em meio à adversidade e ao sofrimento, a capacidade humana de se regenerar e encontrar significado na vida é fundamental. O psicólogo suíço Carl Jung explorou o conceito da fênix em sua teoria, relacionando-a à ideia de individuação, que é o processo de se tornar a pessoa mais completa e autêntica possível. Ele viu a fênix como um arquétipo da busca da alma por transcendência e transformação. Além disso, a fênix também se tornou um símbolo importante na cultura do movimento LGBT+, representando a resiliência e a força da comunidade em face da discriminação e da diversidade. O uso da fênix como um símbolo de orgulho e superação tem sido uma parte significativa da história recente. Em resumo, a história da fênix é rica e multifacetada, abrangendo uma ampla gama de disciplinas, desde a mitologia até a psicologia,
a filosofia e os movimentos sociais. Sua mensagem de renascimento e renovação continua a ressoar de maneira profunda e inspiradora em diferentes aspectos da cultura e da sociedade em todo o mundo. A influência da Fênix na cultura popular também se estende à moda e ao design. A imagem da Fênix, com suas penas coloridas e esplendorosas, frequentemente inspira designers de moda, joalheiros e artistas visuais. Suas cores vibrantes e o simbolismo de renovação são incorporados em roupas, acessórios e peças de arte, muitas vezes como uma forma de expressar a ideia de reinvenção pessoal. Além disso, a Fênix continua a ser uma figura proeminente em celebrações e festivais ao redor do mundo. Por exemplo, o Festival das Lanternas na China frequentemente apresenta lanternas em forma de fênix, simbolizando boa sorte e prosperidade. No mundo contemporâneo, a história da Fênix também é frequentemente referenciada em discursos motivacionais e autoajuda, onde é usada como uma metáfora para inspirar as pessoas a superarem desafios e obstáculos, e a emergirem mais fortes e renovadas. A Fênix, com sua capacidade de renascer das cinzas e sua presença duradoura em várias esferas da cultura, continua a ser um símbolo universal de esperança, resiliência e renovação que inspira pessoas em todo o mundo a enfrentarem as adversidades da vida com coragem e determinação. A Fênix também encontrou seu lugar na culinária e na gastronomia, principalmente na culinária chinesa. O fênix em asas de frango é um prato que leva esse nome em homenagem à ave mitológica. É geralmente preparado com pedaços de frango cozidos com ingredientes aromáticos e ervas, criando um prato saboroso e perfumado. Na literatura moderna, a história da Fênix é frequentemente reinterpretada e adaptada em novas formas de narrativa. Autores contemporâneos criaram histórias e romances que exploram o conceito da Fênix de maneiras únicas, muitas vezes misturando elementos da mitologia com a ficção contemporânea. Além disso, a Fênix também influenciou a cultura pop através de jogos de vídeo. Personagens e criaturas que possuem a capacidade de renascer após a derrota são comuns em jogos de RPG, role-playing games e jogos de aventura, e essa mecânica frequentemente remete à ideia da Fênix. Em resumo, a história da Fênix é um exemplo notável de como uma figura mitológica pode transcender os limites de seu contexto original e continuar a influenciar e inspirar várias áreas da cultura e da sociedade, desde a culinária até a literatura e os jogos de vídeo. Seu simbolismo de renascimento e renovação continua a ressoar com pessoas de todas as idades e origens. A Fênix também desempenhou um papel fundamental na história da astronomia e da exploração espacial. Em 1976, a NASA nomeou uma missão espacial não tripulada de Viking 1 e sua sonda de Fênix em homenagem a essa criatura mitológica. A missão Viking 1 foi a primeira a pousar com sucesso em Marte, simbolizando a ideia de explorar terras distantes e desconhecidas, assim como a Fênix renascendo das cinzas. Além disso, a Fênix é um tema recorrente na cultura contemporânea da tatuagem. Muitas pessoas escolhem a imagem da Fênix para representar sua própria jornada pessoal de superação e renovação. A tatuagem da Fênix é frequentemente colocada em locais visíveis, como o peito ou os braços, para que possa servir como um lembrete constante do poder da resiliência. A história da Fênix também encontrou sua expressão na música pop moderna, com artistas usando a metáfora da Fênix em suas letras para transmitir mensagens de autodeterminação, reinvenção e força interior. Em resumo, a história da Fênix é uma narrativa temporal que continua a inspirar a humanidade em várias esferas da cultura, da ciência e da arte. Sua capacidade de renascer das cinzas simboliza a perseverança humana e a busca por superar obstáculos, tornando-a um símbolo verdadeiramente universal de esperança e resiliência. A imagem da Fênix também encontrou um lugar na indústria do entretenimento. Filmes, séries de TV e jogos de vídeo frequentemente incorporam a Fênix como parte de suas tramas e simbolismos. Por exemplo, a série de filmes X-Men apresentou a personagem Jean Grey, também conhecida como Fênix Negra, que possui poderes incríveis e luta contra sua própria escuridão, refletindo a dualidade do mito da Fênix. Além disso, a Fênix é uma figura icônica no mundo dos esportes, especialmente na natação sincronizada, onde equipes frequentemente usam coreografias que simbolizam o renascimento da Fênix na água.
A história da Fênix também é abordada em videoaulas, palestras e cursos acadêmicos, onde é estudada tanto por seu contexto mitológico quanto por suas implicações culturais e simbolismo. Por fim, a história da Fênix continua a inspirar a criação de obras de arte contemporâneas, incluindo esculturas, pinturas e instalações de arte que exploram o tema da renovação e da resiliência. A Fênix, com sua rica história e capacidade de se adaptar a diferentes meios e contextos, permanece como um símbolo universalmente reconhecido de superação, esperança e renovação em todas as esferas da vida humana. A história da Fênix também encontrou um lugar na literatura infantil, onde é frequentemente utilizada para ensinar valores como resiliência e coragem às crianças. Livros e contos infantis apresentam versões adaptadas da história da Fênix, muitas vezes com personagens animais antropomórficos que passam por desafios e renascem de alguma forma. Além disso, a Fênix continua a ser uma figura popular em jogos de tabuleiro, jogos de cartas e jogos de vídeo. Sua capacidade de renascimento é frequentemente incorporada como um elemento de jogabilidade, onde os jogadores podem ganhar uma segunda chance ou renovar seus recursos após uma derrota. A influência da Fênix se estende até mesmo à moda e ao design de produtos. Roupas, acessórios e itens de decoração frequentemente apresentam imagens ou padrões relacionados à Fênix, transmitindo a ideia de renovação pessoal e beleza. Além disso, a Fênix também é usada como um símbolo em várias organizações e movimentos sociais que buscam promover a superação de desafios e a renovação de comunidades. A história da Fênix, com sua capacidade de se adaptar e evoluir através dos tempos, continua a ser um símbolo de inspiração e significado em nossa cultura contemporânea, reforçando a mensagem de que a resiliência e a renovação são possíveis mesmo em face das maiores adversidades. A Fênix também desempenhou um papel importante na exploração e na cultura espacial. No início do programa espacial dos Estados Unidos, a NASA nomeou várias missões espaciais com referências à Fênix, como a missão Fênix Mars Lander, que explorou a superfície de Marte em busca de sinais de vida passada ou presente. Isso reflete a ideia de renovação e exploração, semelhante à Fênix renascendo das cinzas. Além disso, a Fênix é frequentemente usada como um símbolo de resiliência em contextos sociais e políticos. Movimentos sociais que lutam por mudanças positivas frequentemente adotam a Fênix como um símbolo de renovação e transformação da sociedade. No mundo dos negócios e do empreendedorismo, a metáfora da Fênix é frequentemente usada para descrever empresas ou empreendedores que passam por dificuldades e crises, mas conseguem se recuperar e prosperar novamente. A história da Fênix, com sua rica diversidade de interpretações e sua capacidade de se adaptar a diferentes contextos, permanece como um símbolo atemporal de superação, renovação e esperança, e continua a influenciar muitos aspectos de nossa cultura e sociedade modernas. A Fênix também influenciou a criação de várias obras de arte contemporâneas, incluindo esculturas, instalações e performances. Artistas contemporâneos muitas vezes exploram o conceito da Fênix em sua obra, usando-a como uma metáfora para a transformação pessoal, social ou global. Além disso, a Fênix é frequentemente usada como uma metáfora na psicologia moderna e na terapia, representando a capacidade humana de se recuperar de traumas e desafios emocionais. Terapeutas e conselheiros usam o mito da Fênix para ajudar os indivíduos a entenderem seu próprio processo de superação e renovação. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras, online nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras! A história da Fênix também encontrou sua expressão na cultura da moda, onde designers incorporam a imagem da Fênix em roupas, acessórios e joias, muitas vezes para transmitir a ideia de renovação pessoal e autoexpressão. Na cultura pop, a Fênix continua a ser uma figura de destaque em filmes, séries de TV, livros e videogames, onde é frequentemente usada para representar personagens ou histórias de superação e ressurreição. A história da Fênix é verdadeiramente atemporal e polivalente, tocando várias áreas da arte, cultura, psicologia e sociedade contemporânea.
Sua mensagem de renascimento e esperança continua a ressoar com pessoas de todas as idades e origens, tornando-a um símbolo duradouro e inspirador. A fênix também é frequentemente referenciada na literatura moderna, tanto na ficção quanto na não-ficção. Autores contemporâneos incorporam o mito da fênix em suas histórias para explorar temas de renascimento, transformação pessoal e superação de obstáculos. Além disso, a imagem da fênix é usada em várias campanhas de conscientização e movimentos sociais que buscam inspirar a renovação e a mudança positiva em áreas como meio ambiente, justiça social e direitos humanos. A fênix é vista como um símbolo de esperança para um mundo melhor. No campo da educação, a história da fênix é usada como uma ferramenta pedagógica para ensinar lições sobre perseverança, coragem e resiliência às crianças. Livros didáticos e materiais educativos frequentemente incluem histórias sobre a fênix como exemplos de personagens que enfrentaram dificuldades e renasceram mais fortes. A fênix também é explorada em discussões filosóficas e debates sobre temas como o significado da vida, a mortalidade e a transcendência. Filósofos e pensadores contemporâneos usam o mito da fênix como uma metáfora para discutir questões profundas sobre a existência humana. Em resumo, a história da fênix é um tema que continua a ser relevante e inspirador em nossa sociedade contemporânea. Sua capacidade de se adaptar a uma ampla gama de contextos e sua mensagem de renascimento e renovação a tornam um símbolo atemporal que continua a ressoar com pessoas em todo o mundo. A fênix também deixou sua marca na cultura digital e na era da internet. A imagem da fênix é frequentemente usada como um ícone ou avatar em fóruns, redes sociais e comunidades online, onde representa a ideia de renascimento e reinvenção pessoal na esfera virtual. Além disso, a fênix inspirou o desenvolvimento de jogos de vídeo, aplicativos e experiências interativas que exploram o tema da ressurreição e da superação de desafios. Muitos jogos usam a figura da fênix como uma mecânica de jogo, onde os jogadores podem reviver após derrotas, refletindo a ideia de renascimento. A história da fênix também é frequentemente referenciada em palestras e discursos motivacionais, onde é usada para inspirar indivíduos a superar obstáculos, enfrentar a adversidade e emergir mais fortes. Além disso, a fênix é usada em várias formas de arte contemporânea, desde fotografia até dança e performance, onde artistas exploram o simbolismo da renovação e da resiliência em suas obras. Em suma, a história da fênix continua a ser uma narrativa versátil e inspiradora que transcende fronteiras culturais e temporais, tocando em diversos aspectos de nossa sociedade digital e conectada. Seu poderoso simbolismo de renascimento e esperança continua a influenciar a cultura contemporânea em várias formas criativas. A fênix também desempenha um papel significativo na psicologia contemporânea, especialmente na psicologia positiva. Ela é frequentemente usada como uma metáfora para ensinar a importância da resiliência e do crescimento pessoal. Terapeutas e psicólogos usam o mito da fênix para ajudar as pessoas a entenderem como superar traumas e desafios em suas vidas, emergindo mais fortes e renovadas. Além disso, a fênix é um símbolo importante em movimentos de conscientização e ação social, como aqueles relacionados à saúde mental. Ela é usada para transmitir a mensagem de que é possível superar problemas de saúde mental e emergir mais saudável e resiliente. A história da fênix também encontrou seu lugar na cultura da sustentabilidade e do meio ambiente. Ela é usada como um símbolo para lembrar a importância da renovação e da regeneração na preservação do planeta, destacando a necessidade de cuidar e proteger o meio ambiente para gerações futuras. Além disso, a fênix continua a ser uma figura popular em festivais e celebrações ao redor do mundo, onde é usada como um símbolo de boa sorte, renovação e prosperidade. Em resumo, a história da fênix é uma narrativa que transcende as barreiras do tempo e da cultura, continuando a inspirar e influenciar várias áreas da sociedade contemporânea, desde a psicologia até a sustentabilidade e a ação social. Seu simbolismo de renascimento e renovação permanece relevante em nosso mundo em constante mudança. A fênix também desempenhou um papel importante no desenvolvimento de símbolos nacionais e heráldica. Por exemplo, a fênix é um dos símbolos nacionais do Líbano, onde representa a renovação e a esperança após períodos de conflito e instabilidade. Além disso, a fênix é uma figura frequentemente usada em cerimônias e rituais religiosos.
Em algumas tradições espirituais, a fênix é vista como um símbolo da jornada espiritual e da transcendência. A história da fênix também é celebrada em festivais e eventos culturais ao redor do mundo. Por exemplo, o Festival da Fênix em Pequim, na China, é uma celebração que envolve a construção de lanternas em forma de fênix e demonstrações de dança e música, simbolizando a renovação e a prosperidade. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Além disso, a imagem da fênix é usada em produtos comerciais, desde logotipos de empresas até roupas e produtos de beleza. Essa associação com a fênix muitas vezes comunica uma mensagem de renovação e reinvenção, atraindo os consumidores. A história da fênix, com sua rica tapeçaria de significados e aplicações, continua a desempenhar um papel importante em várias facetas da cultura, religião, política, comércio e sociedade contemporânea, transmitindo uma mensagem poderosa de renascimento e esperança.